essa jornada das ciências metabólicas. E dentro de tudo isso entra a minha história de vida pessoal. Eu, aos 28 anos, estava entrando num centro cirúrgico, passando por uma cirurgia bariátrica. No decorrer de toda essa transição de faculdade, a gente entra em esgotamentos, né? Mental, saúde e Sim. tudo mais. Mesmo com uma autoestima, que eu acreditava ser uma pessoa de uma autoestima brilhante, sempre fui muito, assim, simpática de conversar, de ser da galera. Mas tive um ganho de peso absurdo, cheguei aos 113 quilos. E daí, então, passei pelo processo de gastroplastia, né? Que é a cirurgia bariátrica, a bypass. No meu tempo ainda não tinha essas canetinhas, né? Emagrecedoras tão brilhantes, essa questão toda. Pergunta já polêmica. Hoje você faria o que você fez ou, sabendo desses recursos atuais, você iria por um outro caminho, na sua visão? Cara, muito legal essa pergunta. Por quê? Talvez temos aí, né, estudo de fase 3 que saiu essa semana recente, falando da reta trutida. Hoje eu trabalho com a tizepartida, cheguei a usar a tizepartida, ainda uso, como eu sou uma obesa crônica, né, um questionamento que se tem muito. Sim. Talvez eu não teria feito a cirurgia bariátrica, né, porque hoje a gente vê que tem as medicações que atingem um certo padrão de perda de peso significativa, não sendo talvez necessário uma cirurgia de aspecto invasivo, mas tenho pacientes que têm a indicação de uma perda de peso a princípio e uma cirurgia. Então, cada paciente com a sua individualidade e com a sua especificidade do que é necessário. Perfeito, perfeito. Aí, continuando essa linha do tempo, você fez, de fato, ali a bariátrica. E aí, cheguei aos meus quilos ideais, mas no decorrer de faculdades e mudanças de cidades, tive alguns reganhos. E até ia te perguntar, como que foi pra você chegar nesse lugar que, de repente, pra você e pra muitas pessoas que estão assistindo, parece tão distante? Como que foi essa sensação de chegar? Foi algo que... Foi uma sensação de alívio? Foi uma sensação de prazer? Foi uma sensação de que foi construído no dia a dia? Como que foi pra você essa sensação? De atingir o peso. De atingir o peso ideal que você imaginou no início do processo cirúrgico. Incrível, Pedro, isso, porque no decorrer do processo, né, porque a cirurgia entra um ponto muito importante. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente pensa numa redução gástrica, né, estômago, mas quando a gente pensa em saúde mental, que é um ponto muito importante, um obeso crônico, a gente tem umas compulsões, né? Tanto Sim. é que quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, muitos dos pacientes têm que fazer esse acompanhamento porque existe uma compulsão. E aí, muitas vezes, essa compulsão é transferida, né? Para o álcool, para a questão sexual. Isso é fatídico e acontece real. Então, a saúde mental entra numa grande importância aí. Então, eu tive um grande acompanhamento com psicólogos. Além disso, eu tive que fazer um acompanhamento depois para me identificar com o meu novo corpo. Tem muito esse lugar, porque você muda de CPF, vamos colocar assim, Muda né? de CPF, literalmente. É uma coisa que a gente tem visto Sim, incrível, né? sim. E isso demanda muito questão de autoestima, do teu posicionamento, que é algo que eu falo muito no meu método hoje, que é como que a gente se sente hoje, o que está por trás do ser humano que está ali, do meu paciente, né? Não é só a questão metabólica corpórea, mas de como que isso atua e atinge o meu fator emocional, meu posicionamento de modo geral de vida. E daí, então, foi uma nova jornada. Passei por todo esse processo, então isso é muito importante, porque muitas vezes, além da cirurgia, o mais importante é o acompanhamento nutricional, psicológico, psiquiátrico, às vezes, porque é necessário o trabalho com essa ansiedade, que é fundamental, por isso que tem tanta questão do reganho de peso, né? Perfeito. E até te perguntar, sabendo do seu caso pessoal, quanto você vê de benefício olhar numa ótica multidisciplinar mesmo, de entender que não é só a parte que envolve o peso em si, mas todo um trabalho dessa pessoa, cuidar da parte emocional, da parte mental, psicológica. Como que você vê essas partes se complementando hoje? Você coloca um peso maior para alguma área ou você acredita que são tão importantes quanto? Como que você vê? Pedro, eu acredito que seja tão importante quanto. Perfeito. Porque eu costumo sempre dizer para os meus pacientes assim, não existe melhor médico nem melhor remédio, porque a gente não vai estar o tempo inteiro junto. Então, quando a gente pensa de medicação, eu falo que a medicação é um pilar. Claro que assim, agora com essa medicação tão ímpar que nós tem aí, que quando a gente fala de tizepartida, é uma molécula inovadora porque ela tem hormônios de GIP, GLP-1, e ele faz uma ação não só metabólica, mas hipotalâmica, cerebral, né? Entra a questão de controle de ansiedade, de food noise, que essas vozes que gritam principalmente para quem tem compulsão.
Mas é necessário ter um acompanhamento nutricional, que vai ser ele que vai te direcionar com a questão de suplementos, com a questão de quais são os alimentos